Olha só, imagine um projeto onde você pode adquirir livros de diversas áreas a um baixo custo. Já gostei, já. Já gostou, né? Você gosta muito de ler. Bom, você pode comprar um exemplar com apenas 1 quilo de alimento que vai ser doado para quem mais precisa. Legal, né? Esse projeto foi realizado pela terceira vez por universitários adventistas na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. E a repórter Camila Torres traz os detalhes de como tudo isso aconteceu. Uma das dificuldades da vida universitária é a falta de recursos para comprar livros acadêmicos. Pensando nisso, os voluntários da Associação dos Universitários Adventistas do Vale do Rio Doce criaram um projeto com o objetivo de auxiliar estudantes nessa situação. O projeto Biblioteca Solidária surgiu no ano de 2016. Desde então, o projeto tem crescido, nós já estamos na terceira edição. Esse ano, nós começamos as atividades ainda no mês de julho, no contato com alguns parceiros para arrecadação de livros, da logística, enfim. Só universitários, são 23 universitários envolvidos diretamente, isso sem considerar aqueles apoiadores. O projeto tem 3 etapas bem definidas. A primeira, de arrecadação, contou com 5 postos de coleta, sendo um deles em uma faculdade particular, onde boa parte dos voluntários estudam, e em outros 4 postos em uma rede de supermercados. Na primeira fase foram arrecadados 3.500 livros e agora, aqui na segunda etapa do projeto, qualquer pessoa pode adquirir um exemplar fazendo a troca por alimentos não perecíveis. Os preços variam de 1 a 5 quilos. O diretor dos universitários na região leste de Minas Gerais destaca o papel desse grupo na comunidade local. Tem como propósito justamente mobilizar os jovens para que eles deem não só apenas um bom testemunho, mas também para que eles sejam relevantes na universidade ali onde estão inseridos. E basicamente é se relacionarem com outras pessoas não adventistas, descobrindo de suas necessidades e desenvolverem então projetos para que possam então atender então as suas necessidades. A troca de livros durou 5 dias e chamou a atenção do público. Eu amo ler e aqui não tem só leituras de best-seller, ou seja, tem tudo. Eu que sou estudante de enfermagem, tem livros de enfermagem, tem de direito, tem de tudo. Eu achei muito bom, assim, foi super acessível para todo mundo aqui. Eu achei muito legal isso que eles fizeram. Matheus é outro exemplo. Colega de classe de um dos voluntários, doou quase 50 livros para o projeto. Eu estava com alguns livros em casa que eu utilizei durante a formação. Eu disse para ele que estavam parados, que eu não utilizaria mais, e que poderia estar doando para que colaborasse com a causa. E foi o que a gente fez. A gente juntou os livros, doou para ele e, consequentemente, também eu interessei por alguns que estavam aqui à disposição e foi quando eu fiz a troca pelos alimentos que aconteceu no dia de hoje. A troca de livros resultou em mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados. E esses alimentos já tinham destino certo: atender os moradores do Sertão do Rio Doce, um dos bairros assistidos pela Igreja Adventista em Governador Valadares. Me ajudaram muito, né? Com remédio para a menina que ficou cega de repente, com cesta, quando eu preciso eu peço, eles me ajudam. Porque aqui as famílias muitas são carentes demais, né? Principalmente igual eu, que não trabalho, não tem condições por causa dos problemas de saúde. Ajuda muito. Nesta semana, o MEC divulgou os números atualizados da educação no Brasil e o maior destaque foi o ensino à distância. Nesse cenário positivo, aconteceu o 3º encontro de gestores de Polo da Educação Adventista à Distância em Engenheiro Coelho. Vivemos hoje na sociedade da informação, na geração do conhecimento. E mesmo que vários caminhos tenham facilitado o acesso à educação, ainda é um desafio para muitos continuar os estudos, como é o caso da carioca Daniele Souza. Eu moro no interior, num sítio no interior do Rio de Janeiro e eu me formei em 2004. Eu fui começar uma graduação, uma faculdade, 10 anos depois que eu me formei, porque quando eu me formei, eu não tinha condições financeiras de começar uma faculdade. Cursei 2 anos a faculdade, mas depois eu acabei ficando desempregada e por questões financeiras eu tive que trancar minha faculdade. Aí eu fiquei muito frustrada, foi muito difícil para mim. E depois de 2 anos eu acabei conhecendo a UNASP EAD, foi aí que eu vi uma oportunidade de fazer uma graduação. Daniele veio à sede do UNASP EAD em Engenheiro Coelho para contar a sua história no 3º encontro de gestores de Polo da Educação Adventista à Distância, que nessa edição trouxe o tema Conectados à Missão. A proposta deste evento é a integração de todos os líderes, coordenadores de polos, dos 55 que nós temos em todo o país.
E este encontro, eles vêm para receberem motivação, treinamento, capacitação, para voltarem para a sua região, prontos para expandir e crescer o EAD em todo o Brasil. O encontro debateu os desafios que a modalidade à distância enfrenta e trouxe ainda histórias como a de Daniele, que reforçam a missão de levar a educação de qualidade com princípios cristãos. Por que a educação adventista faz a diferença? Por que nós somos relevantes no mercado educacional brasileiro? Porque os nossos valores fazem a diferença. Por isso que nós estamos no processo de educação à distância. 1 em cada 5 brasileiros no ensino superior já estuda à distância. Em 2017, esse número era de quase 1,8 milhão de universitários. O que era tendência, hoje é realidade. Contudo, ainda há desafios para aqueles que querem alcançar os seus objetivos. Na minha casa mesmo não tem sinal de internet e o telefone ele não pega muito bem. E para a internet pegar bem, o sinal tem que ser muito bom. Em casa, quando eu preciso usar a internet, eu tenho alguns pontos estratégicos que eu posiciono o telefone e coloco. Mas apesar das dificuldades, das barreiras que tem, eu vou lutar para poder conseguir, porque é o meu sonho me formar, eu vou até o fim. Para que mais brasileiros como a Daniele tenham acesso a essa educação, mais polos devem ser abertos no país. E é por isso que em 2019 o NASP EAD chega em mais 10 cidades. Mais polos são mais oportunidades. A gente pode estar mais perto das pessoas, oferecendo aquilo que é uma coisa preciosa, que são os valores, a filosofia da educação adventista. Vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil para sabermos o que está acontecendo no mundo. E quem conta pra gente é o nosso correspondente, pastor Williams Costa Júnior. Tudo bem, pastor? Olá, Suzaene, André e telespectadores. Pela primeira vez na vida, tive o privilégio de visitar os lugares onde começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Confesso, foi uma emoção muito grande. Saímos de ônibus de Washington, a capital dos Estados Unidos, e fomos para uma região nos Estados Unidos chamada Nova Inglaterra. A Nova Inglaterra é formada pelos estados de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Maine. Os pensamentos do livro de Daniel e Apocalipse, que vamos discutir hoje, são fruto de muitos anos dos meus próprios estudos. Visitamos Gorham, no Maine, a cidade onde nasceu Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vimos os lugares onde ela e centenas de fiéis ouviram as palestras de Guilherme Miller e o local onde Ellen foi batizada. A maior parte da Bíblia é história, e Deus usa esta história para conectar-nos a seus atos poderosos. Os atos poderosos de Deus eram visíveis nessa visita a lugares históricos. No entanto, o lugar que mais me impressionou foi a Igreja de Washington, no estado de New Hampshire. Nessa igreja se reunia já em 1844 o primeiro grupo de guardadores do sábado que esperava a volta de Jesus. Naquela pequena igreja, nós cantamos, ouvimos histórias e fomos profundamente inspirados. Deus usa a história de um modo providencialmente sagrado para nos transformar e atrair-nos para mais próximos dele. No final dessa viagem de uma semana, nós fomos a Lowhampton, no estado de Nova York, onde está a casa de Guilherme Miller e a tumba onde ele descansa. Ali está também a primeira igreja adventista cristã fundada em 1848 e a Rocha da Ascensão. Fiquei profundamente emocionado ao lembrar que em 1844 um enorme grupo de pessoas gastou uma noite inteira esperando a volta de Jesus. Eu quero que você imagine comigo que deve ter sido ficar horas e horas e horas aqui esperando Jesus voltar. As pessoas talvez olharam para o céu e desejaram
mas ele não voltou. Que desapontamento, que decepção, que frustração voltar para casa depois de ter esperado Jesus voltar sem ele ter vindo. Mas a boa notícia é que esse não é o final da história. Um anjo me disse, olhe de novo, e então olhe mais para cima. E então eu vi um caminho reto e estreito, muito acima do mundo sombrio. Os adventistas estavam viajando em direção a uma cidade santa e brilhante. Havia luz por trás dos fiéis, que o anjo me disse que era o clamor da meia-noite. O anjo confirmou que a mensagem do pastor Miller era a luz, e que essa data era só o começo da nossa jornada e não o fim. E quem mantivesse seus olhos em Jesus ficaria seguro e seria levado até a cidade santa. Alguns se cansaram. A cidade ficava muito longe e eles nunca haviam tentado entrar antes, mas Jesus os encorajava, levantando seu braço direito, de onde saiu uma luz maravilhosa que banhou o bando adventista. Enquanto isso, eles gritavam, aleluia! Isso é incrível, incrível. Deus está no controle da sua obra aqui na terra. Ellen White nos lembra que não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como o Senhor nos tem guiado em nossa história passada. O Revista vai para o intervalo e na volta você descobre quais são os sonhos da Novo Tempo para 2019. Não saia daí, o Revista volta já já. Nossa, tá tudo apertadinho, a escola bíblica tá tudo juntinho lá, as salinhas pequenas com 5, 6 pessoas e o nosso tamanho já não comporta mais o nosso ritmo de crescimento.